Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Então, nós estamos na apostila de atendente de farmácia, hoje na página 80, capítulo 13. O que nós vamos estar vendo hoje? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a microbiologia. O que é a microbiologia? Então, as noções básicas de microbiologia. Então, biologia é o estudo, né? Então, são os micro-organismos. Então, hoje a gente vai estudar os micro-organismos. Microbiologia é a ciência que estuda os micro-organismos. Isso tanto os eucariontes, que é eucariontes? Unicelulares, tem uma célula. E procariontes, que são as bactérias, os fungos, os vírus. Isso está ligado às doenças que a gente possa ter. Então, como que ocorrem as infecções? Para a gente aprender, então, tudo isso, a gente precisa ter noção de como ocorre uma infecção. A infecção se dá por um ciclo. Primeiro, temos o hospedeiro. O que é o hospedeiro? O homem, nós ou algum animal pode ser o hospedeiro, quem vai estar hospedando esse micro-organismo. O agente infeccioso é um micro-organismo vivo, seja uma bactéria, um vírus, um ácaro, um micro-organismo. Então, um exemplo bem claro é a dengue. Aqui na página 81 do nosso livro, nós temos então o quadro explicando como que acontece com a dengue. A dengue, então, a gente tem um mosquito bem conhecido, que é o Aedes aegypti. Ele é o hospedeiro intermediário do vírus. Que vírus? Vírus da dengue. Se ele picar uma pessoa que foi contaminada, que teve a dengue, ele vai carregar esse vírus e ao picar a outra pessoa, ele vai contaminar essa pessoa com o vírus da dengue. Então, ele é o transmissor, ele vai transmitir a dengue. Então, o mosquito, ele é o hospedeiro da dengue, do vírus da dengue. E mais os micro-organismos são seres que a gente não consegue ver a olho nu. A gente consegue ver um vírus passando aqui? Não. Consegue ver um ácaro passando aqui? Não. Então, a olho nu, a gente não consegue estar enxergando o vírus. Para que a gente consiga ver um micro-organismo, é preciso o uso de um microscópio. Somente com o microscópio a gente vai estar conseguindo ver o vírus. Ah, o vírus do coronavírus, por exemplo, que tem aquela forma redonda, cheia de pontinha, né? Como que eles descobriram que é desse jeito? Porque foi visto em microscópio, ok? Bom, em geral, eles são associados a algumas plantas, né? Alguns micro-organismos. E também em animais e em nós, nos homens. Quais são os micro-organismos conhecidos, então? Vamos lá. Nós temos as algas. As algas, elas são encontradas na água doce, no mar e também no solo existem algas. Elas têm 30 a 50% do oxigênio que é produzido do planeta vem das algas. Olha como ela é muito importante, ela ameniza todo o aquecimento global, por isso que a gente tem que preservar as algas. Virando a folha na página 82, a gente vai conhecer um pouquinho sobre os fungos. Já pegou uma fruta que começou a ficar cheia de bichinho, né? Passou do tempo, ela tá estragada. São os fungos que estão nela. Um pão que já passou do tempo, fica aquele bolor, isso é fungo. Então, os fungos, eles produzem o seu próprio alimento. Eles são as leveduras, que são usadas também na fabricação da cerveja. E eles são multicelulares, que são os bolores que a gente comentou agora aqui, né? Que a gente consegue ver a olho nu quando o alimento está se decompondo. Isso é o fungo que está agindo. Mas existe bolor também, que também não faz mal pra gente, não traz danos às nossas saúdes, como é o caso do queijo gorgonzola, né? Ele tem aquele fungo que é muito gostoso, por sinal, e não prejudica a nossa saúde. Além disso, a gente tem os protozoários. Quais são os protozoários? Eles são unicelulares, uma célula. Eles são relativamente maiores que uma bactéria e elas possuem várias formas diferentes.
Os protozoários, eles são parasitas, eles estão ligados a várias doenças. Geralmente é devido ao consumo de alguma carne crua, ou carne mal passada, ou alguma bebida que não foi lavada direito, né, a latinha em volta, algum alimento contaminado com uma água que não é tratada, algum vegetal mal lavado, tudo isso pode estar pegando alguma doença, isso através de um protozoário. E o que a gente vai sentir? Diarreia, febre, vômito. E o vírus? Que vírus está muito famoso ultimamente, né? O que é o vírus? Eles são formados por material genético. Então, dentro de um vírus, a gente tem o RNA ou o DNA. Ele é recoberto por uma capa proteica de proteína em que envolve ele todinho. E ele necessita de uma célula para ele conseguir se reproduzir. Então, no caso, o vírus utiliza a nossa célula para ele conseguir se reproduzir. Os vírus, eles são causadores de muitas doenças, não é só do coronavírus. E ele causa muitos prejuízos incalculáveis à saúde humana. Mas, graças a Deus, a gente tem as vacinas. As vacinas servem para nos proteger das doenças, no caso, nos proteger do vírus. Então, a gente tem vírus dentro da vacina, só que é um vírus atenuado, ele não está em atividade, ele não vai entrar em atividade. Que são o caso das vacinas da rubéola, do sarampo, da varíola. Ou a gente pode ter vírus morto na vacina, que é o caso da hepatite A e B, o caso da vacina da gripe e da raiva também. Então, alguns dos principais doenças que são causadas pelo vírus, né, são viroses, que são comuns acontecer na gente, no ser humano. Quais são essas doenças? A gente vai ver aqui na página 83. Então, na nossa aula, a gente vai entrar um pouquinho mais de detalhes dessas doenças, ok, pessoal? Então, resfriado comum pode vir do vírus, a Covid-19, né, que é uma gripe, só que um pouco pior, né, também é causado por um vírus, a cachumba, a raiva, a rubéola, sarampo, a hepatite, a dengue, poliomielite, febre amarela, varicela, ou pode ser chamada de catapora também, a varíola, a meningite viral, mononucleose infecciosa, a herpes, condiloma, hantavirose e a AIDS. Tudo isso vem de vírus. Então, a prevenção é algo muito importante para que a gente não esteja adquirindo essas doenças. Então, o tratamento das doenças virais, das doenças de vírus, são as vacinas, porque elas previnem as infecções, elas previnem com que a gente desenvolva alguma doença. Por isso, não adianta nada você tomar um antibiótico, sendo que você não está precisando do antibiótico no momento. Aí a gente acaba causando a tal da resistência bacteriana, e aí vai ser muito mais prejudicial para a nossa saúde. Então, realmente, a gente só vai precisar usar antibiótico se realmente for solicitado. E uma bactéria, então, o que é a bactéria? A bactéria são organismos também unicelulares, elas se apresentam de várias formas, elas têm várias formas diferentes. Eu vou mostrar para vocês depois em sala de aula as formas da bactéria, ok? Mas elas são responsáveis pela decomposição de uma matéria orgânica. E elas podem viver na presença do ar, que são as aeróbias, e na ausência do ar são as anaeróbias. Então, virando a folha na página 84, a gente vai ver aqui esse quadro, que eu vou explicar melhor depois em classe, que são os diversos formatos da bactéria. Mas quais são as doenças que a gente tem que são produzidas por bactérias, são coisas ocasionadas por uma bactéria? A tuberculose, a lepra ou hanseníase, difteria, coqueluche, tétano, gonorreia ou chamada também de blenorragia e a meningite. A meningite ela pode ser causada tanto por vírus quanto por bactéria. Mas qual o tratamento dessas doenças bacterianas? Como se dá o tratamento desse tipo de doença?
é feito com o uso de antibacteriano, os antibióticos. Então, a gente tem um quadro no nosso livro, da página 84 e 85, que vai estar mostrando para nós quais são alguns antibióticos e como ele funciona. Então, a gente tem a ampicilina, que é usado nas infecções do trato urinário, respiratório, digestivo. Azitromicina, que também é bem famoso, é utilizado em infecções do trato respiratório superior e inferior. Amoxicilina, infecções urinárias, de ouvido, respiratórias também, como a pneumonia. Amoxicilina mais clavulanato a gente pode estar usando para gastrite, para sinusite, para cistite. Ciprofloxacina é um antibiótico bastante usado para o trato respiratório, para o ouvido, para os seios paranasais, para quem tem sinusite. Levofloxacino, ele é utilizado também em tratamento respiratório, também inclui sinusite e também pode estar utilizando também para bronquite, para pneumonia, para outros tipos de infecções. Benzetacil, quem já tomou benzetacil? É utilizado para sífilis, amidalite, faringite e prevenção de febre reumática. Cefalexina é para amidalite, otite, que é dor de ouvido, faringite, sinusite, infecções respiratórias, infecções da pele. Cefalotina, amidalite, otite, faringite, sinusite. Gentamicina para infecções de pele e tecido mole. Sulfametaxol, olha que nome difícil, mais trimetoprima. É utilizado para infecções urinárias, prostatites, uretrite e assim por diante, sinusites também. Na página 86, a gente vai ter um exercício, esse daqui, aonde você vai estar caçando palavras. Sim, é um caça-palavras. E você vai ter que achar esses termos que a gente citou aqui na nossa aula, nesse quadro aqui do caça-palavras, ok? Vamos ver quais são as palavras que vocês vão achar. Isso a gente vai corrigir em classe, na nossa aula virtual. Página 87, então, a gente vai ver que para evitar tudo isso também, todas essas doenças, é muito importante o processo de limpeza, desinfecção, esterilização das coisas. Então, é muito importante com que a gente preste atenção como isso funciona. Então, pessoal, para que a gente possa viver num ambiente saudável, é necessário que a gente faça alguns procedimentos para deixar tudo bem limpinho, tudo bem certinho. A forma mais correta e econômica da limpeza, então, qual que é? A desinfecção e esterilização dos materiais, que isso acontece de acordo com a classificação com relação ao potencial de infecção que isso pode estar causando. Então, a gente tem os artigos não críticos. Quais são? São aqueles que entram em contato com a pele íntegra do paciente. Isso a gente deve submeter a desinfecção de baixo nível, que a gente chama, ou uma limpeza mecânica apenas com água e sabão para limpar, para retirar toda a matéria orgânica ali. Então, isso a gente faz em quê? Em estetoscópio, em termômetro. Os artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra ou com mucosas íntegras. Eles também devem ser submetidos à desinfecção, só desinfecção de alto nível. Então, a gente tem os equipamentos de anestesia gasosa, a terapia respiratória, instrumentos de fibra ótica. E os artigos críticos são aqueles que penetram na pele, devem ser esterilizados. Instrumento cirúrgico, catéter laparoscópico, implante, agulha e tantos mais. A limpeza, então, é o processo de tirar a sujeira, tirar a matéria orgânica dali, e é realizada sempre com água e sabão. Então, a gente tem vários métodos de limpeza. Um deles é a limpeza manual, que é por fricção, né, que a gente esfrega com escovas, uso de detergente e água para limpar. A limpeza mecânica
são realizadas por lavadoras, por meio de uma ação física e também uma ação química que acontece para estar limpando. E a secagem, como é feita a secagem desse material? É por ar comprimido, porque ele elimina o ambiente úmido que favorece a proliferação de bactérias. Então, todo ambiente úmido vai favorecer a proliferação da bactéria. E a descontaminação, ela é a eliminação parcial de uma carga microbiana. Isso pode ser realizada com a ação de alguns produtos específicos, como detergente enzimático, que são produtos que contêm na sua fórmula enzimas, que vai facilitar que tire a sujeira dali. E desinfetantes, que são agentes químicos que são capazes de estar destruindo bactérias, fungos e algumas espécies de vírus. Desinfecção, então, é realizada mediante a aplicação de agentes físicos ou químicos, que vai desencadear o processo de destruição dos micro-organismos. Então, quais são os agentes físicos? A radiação ultravioleta, agente físico líquido, a gente tem o sistema de lavagem automático e a água em ebulição, quando ela está fervendo, né? Agente químico líquido, hipoclorito, hipoclorito de sódio, aldeídos, álcoois, fenol sintético. E temos os tipos de níveis de desinfecção. Como que é? O alto nível, o médio nível e o baixo nível. O alto nível é a destruição de todas as bactérias vegetativas, as microbactérias, os fungos e os vírus. Nível médio, acontece a destruição de todas as formas de bactérias não esporuladas. A gente vai ver quais são as que não são esporuladas em aula. E os vírus também. Baixo nível, acontece a destruição das bactérias na forma vegetativa, mas não esporos e nem microbactérias e vírus. E a esterilização? Como que funciona a esterilização? Esterilização é o processo que vai ocorrer a destruição de todas as formas de micro-organismos, com a utilização, a aplicação de alguns agentes físicos e também químicos. E para que isso ocorra, é necessário que essa esterilização seja primeiramente validada. E os tipos de validação, quais são então? Para a gente poder validar, são os indicadores químicos e indicadores biológicos. O que é validar? A gente processar a qualidade disso para que ver que realmente foi eficiente. Mas quais são os métodos de esterilização que a gente tem? A gente tem a autoclave, que é essa daqui. O que a autoclave faz? Ela utiliza o calor úmido para esterilizar. E a gente tem a estufa de esterilização, que é essa daqui. Ela utiliza o calor seco para estar fazendo a esterilização. Na nossa página 89, a gente tem um exercício. Vamos fazer? Determine as formas de contaminação que podem ocorrer numa farmácia. Quais são as formas de contaminação que pode acontecer na farmácia? E quais os procedimentos que devem ser realizados para que não aumente a proliferação desses micro-organismos? Então, faça um exercício, pois a gente vai corrigir na nossa aula. Pessoal, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!